O povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui neste lugar, operando em nossos corações, devemos nunca duvidar, mas podemos bem descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus abençoe a todos com a graça e a paz do Senhor, e que neste domingo, que neste culto, neste dia, os céus possam estar abertos sobre este lugar, e a vitória do Senhor venha sobre o nosso lar, sobre as famílias aqui representadas. Oremos ao Senhor. Pai, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e por isso entregamos este culto a Ti, Senhor. A igreja presencial, a igreja virtual, para que as comportas dos céus estejam abertas e o Senhor possa receber esse louvor com aroma suave, e que cada um de nós sejamos abastecidos, curados, restabelecidos, regenerados, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Por isso, usa-nos, Pai, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém e amém. Junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença.
Deus que habita em meio aos louvores, recebe esses louvores, em nome de Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e da onde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai passar. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja pode tomar seus assentos em nome de Jesus.
Amém. Mais uma vez, junto com os irmãos, na presença de Deus, só temos motivos de glorificar a Deus e louvá-lo em santidade e adorá-lo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Meus irmãos, lembrando a todos que o próximo domingo será o primeiro domingo do mês e nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. É comum nós comunicarmos antes para que os irmãos possam estar preparados assim para a Santa Ceia e principalmente preparados para a volta de Jesus, aquele que morreu na cruz, o Cordeiro de Deus, que perdoou os pecados, lançou sobre si todas as nossas transgressões, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, agradecendo a Deus por cada suprimento, pelas nossas necessidades sendo supridas, porque prosperidade é exatamente a ausência de necessidade. Pai nosso que estais nos céus, abençoa, Senhor, a tua igreja, aqueles que ofertam, aqueles que dizimam, aqueles, Pai, que contribuem com a tua obra, em nome de Jesus. Multiplica, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já coloca em suas mãos, numa porção dobrada, a 30, 60, a 100 por um, que jamais venha faltar o pão de cada dia nas nossas mesas, mas principalmente o pão vivo que desceu dos céus, que é a tua presença. Por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Tudo bem, irmãos? A bênção? Aleluia. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje no livro de Daniel, no capítulo de número 2, Antigo Testamento, Daniel, capítulo de número 2. Aleluia. A palavra está no telão, alguns têm a palavra no celular, outros têm a Bíblia nas suas mãos, mas o mais importante é ter a palavra no coração. Aleluia, louvado seja Deus. Daniel, capítulo 2, a partir do verso de número 19. E assim diz a palavra: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, e disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém e amém. Oramos ao Senhor. Espírito Santo, nós oramos a Ti, ó Senhor, nesta hora, clamando pela Tua graça, pela intervenção do Teu Espírito Santo, pois nós dependemos inteiramente do Senhor. O discernimento espiritual, para que os céus estejam abertos, assim como o nosso coração está aberto, para juntos estarmos nos alimentando
do poder da tua palavra. E que esta palavra seja uma palavra rema, uma palavra curadora, uma palavra transformadora, porque ela jamais volta vazia. Por isso, usa-me, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, pois eu dependo de Ti. Todos nós dependemos do Teu agir em nós e por sobre nós. Que assim seja. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui em Daniel, capítulo de número 2, uma história muito conhecida da Bíblia, a qual o rei Nabucodonosor, na época rei da Babilônia, estava passando por um período tempestuoso. Ele teve um sonho e nenhum dos sábios do seu reinado tinha conhecimento ou discernimento para revelar a ele qual era o sonho, qual era o resultado daquele sonho. O povo de Deus nessa época estava cativo, sofrendo, e esse é o motivo o qual Deus me trouxe essa mensagem de hoje. Porque muitos hoje em dia estão cativos também, estão sofrendo na mesma proporção do que os nossos irmãos do passado sofreram, né? Porque aqui eles estavam na Babilônia, eles não estavam na sua pátria, né? Eles estavam como nós estamos aqui no mundo, mas o mundo não é a nossa pátria, né? A nossa pátria é o reino de Deus. Por isso que o Senhor nos fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, todo ser humano, em muitas áreas da nossa vida, chega um momento que nós não sabemos o que fazer, o que decidirmos, qual decisão tomar. Quem aqui já passou por isso? Né? De ter que fazer jejum, campanha, consagração, para que Deus mostrasse, para que Deus iluminasse, para que Deus te desse uma resposta, porque era uma situação crucial, que não poderia ter erro, que dependia de um milagre, dependia da bênção de Deus. E exatamente isso que nós dependemos: aqueles que têm ouro e prata e aqueles que não têm também ouro e prata. Porque em Ageu, capítulo 2, verso 9, diz que toda prata e ouro pertence ao Senhor. Por isso que nós estamos falando de um rei que estava incomodado, um rei que ainda não conhecia o Senhor, um rei que ele estava incomodado por conta de um sonho, mas não era um sonho qualquer, era um sonho que o próprio Deus colocou para ele. Era uma profecia que o Senhor adiantou usando Daniel. A Bíblia no Antigo Testamento nos fala da cristologia, depois nós vamos falar sobre isso, anunciando a Cristo. Nós vamos ver aqui em Daniel como que no Antigo Testamento os profetas já anunciavam a vinda de Cristo, e Deus sempre usou e continua usando todas as coisas, até coisas que às vezes nós até muitas vezes duvidamos, mas Ele usa e tem poder para trabalhar nos céus e na terra para nos abençoar. Por isso que a Bíblia diz assim: este reino pode ser abalado por um reino que jamais será abalado, que é o reino de Deus dentro de nós. Pode abalar tudo o que for, pode estremecer a terra, os céus podem cair, tudo ficar negro, porém nós ficamos firmes, porque o nosso espírito está ligado em Cristo, que é a vida e a vida eterna. Amém, irmãos? Então, lendo a mensagem, nós vemos aqui, logo no verso 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? O sonho era do rei,
E por que Daniel conseguiu a revelação? Porque como todos os sábios, os encantadores daquele reino não conseguiam interpretar o sonho de Nabucodonosor, então ele decretou uma ordem que matassem todos os sábios que existissem na Babilônia. Olha só, ele estava dizendo o seguinte: não tem homem sábio aqui, pode matar todos, porque o mais sábio de todos não sabe nada, não sabe nem interpretar um sonho. Esse é o resumo da conversa. Então Daniel buscou a Deus por ele, pela sua família e pelo seu povo, para que o seu povo não perecesse, para que os sábios e entendidos não fossem abatidos. E por isso que Daniel orou, por isso que Daniel buscou a Deus. Mas qual foi a resposta de Deus para Daniel? Foi através de que maneira? Porque hoje eu preciso de uma resposta de Deus, você precisa de uma resposta de Deus para resolver algumas questões. Mas eis a questão: como interpretar, como entender essa resposta de Deus, se é sim ou é não? Porque a própria palavra diz sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno, provém do inimigo. Então, se nós fazemos a nossa vontade, nós corremos o sério risco de estarmos fazendo a própria vontade do inimigo, que se apresenta na nossa frente totalmente como o inverso do que ele é. Porque se Satanás aparecesse como Satanás, certamente ninguém iria segui-lo. Mas ele não aparece como Satanás, né? Ele sempre aparece disfarçado do bem, de anjo de luz, de amor, de poder, de riqueza, de tudo. E por isso que muitas vezes Deus nos revela em sonho. Por que em sonho? Primeiro, porque tudo que nós falamos audivelmente, o adversário ouve. Tudo que está acontecendo dentro do seu lar, se tem uma contenda, no seu trabalho, e o diabo está ali especulando. Se ele não ouve da sua boca, ele fica ali totalmente focado na tua vida, no teu jeito, no que você está, para onde que você está olhando, para ele fazer a parte dele, que é matar, roubar e destruir. E aqui neste tempo, como o povo de Deus já estava sofrido, já estava judiado, já tinha passado tantas aflições como nós, né? Já passamos tantas lutas, tantas aflições. A últimas aí que a gente passou foi o Covid, misericórdia, né, irmãos, enchentes, tantas coisas a gente vem passando, a humanidade vem passando, quantas pessoas foram ceifadas, e só que as pessoas falam, e a própria Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão, mas que o homem não consegue dominar. Então, se a Bíblia está dizendo isso, é porque realmente a gente não consegue dominar. E isso é muito sério. Você precisa contar um segredo para alguém. Tem que ser de muita intimidade, de muita confiança. Aquela pessoa vai saber. Porque a tua língua não conseguiu segurar aquele segredo. Você teve a necessidade de passar aquilo para outra pessoa. Mas Satanás ali descobriu o teu segredo. Ele sabe que você tem um segredo. Agora está declarado. Então ele vai lutar para aquilo que é o teu segredo, aquilo que é a tua vontade não se cumpra. Por isso que nós temos que ter sabedoria e entendimento no falar. Todo
entendimento, toda a sabedoria verdadeira vem de Deus. E por isso que tem horas que é para falar e tem horas que é para se calar. Até testemunhos, irmãos. Tudo tem seu tempo. Tem um testemunho que tem um tempo de ser anunciado e tem aquilo que ainda não é tempo, ainda não deu os seus frutos, ou ainda não madurou os seus frutos. Por isso que Deus visita em sonho. Eu quero profetizar aqui para cada um de nós, para todos que estão participando, que todos que vão ter o privilégio, a oportunidade de receber este vídeo, desse culto, que o Senhor possa falar com você em sonhos. Quando você estiver dormindo, quando você não conseguir atrapalhar Deus de trabalhar por você, porque o único momento que nós conseguimos deixar Deus trabalhar, talvez, é a hora que nós estamos dormindo. Porque muitas vezes nós falamos, ainda que seja talvez algo bom, mas no final dá a morte. Isso somos nós, pó. Então Deus também espera. Ele espera nós dormirmos para falar conosco. E o diabo não consegue ouvir o que Deus está falando conosco. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você quer ver um exemplo que aonde a palavra nos mostra também no Antigo Testamento, que fique marcado na sua vida hoje, porque Deus vai mover sonhos também para te abençoar. Porque às vezes, irmãos, a gente dorme tão triste, tão cansado, tão desanimado, e que você diz assim: ah, será que Deus se esqueceu de mim? Né? E um dos maiores exemplos da Bíblia de sofrimento foi Jó, né? Que ele temeu a Deus. A gente fala até da paciência de Jó, mas eu queria que você abrisse comigo, mas mantenha aqui em Daniel, que nós vamos voltar, ou ler só ali no telão. Abrisse comigo Jó 33, o livro de Jó 33. Jó, em todas as suas lamentações, com aqueles amigos, conversando, mas agora no final do capítulo 33, ele conversando com o próprio Deus, ele diz assim no verso 9, 33, 9: Deus, eu estou limpo, sem transgressão, puro sou, eu não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Ele não estava entendendo por que o tamanho sofrimento. Será que agora ele agora virou inimigo de Deus? Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Estava dizendo: Deus está vendo tudo, mas não faz nada para mim. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Nisto não tem razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Queridos, em nome de Jesus, saiba como Deus responde. De uma maneira ou de diversas maneiras, Deus responde às orações, mesmo que seja o sim ou mesmo que seja o não. Mas nós é que não sabemos muitas vezes interpretar, porque se Ele estiver em primeiro lugar no nosso coração, certamente nós conseguiremos discernir, interpretar todas as coisas. Mas muitas vezes o nosso coração está tomado de tantas coisas deste mundo que nós não conseguimos nem um tempinho para buscarmos a Deus, quanto mais buscarmos as revelações do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Jó: vocês estão errados, vocês estão pensando que eu não respondo. Eu sou maior que vocês. Verso 13: por que contendes com ele?
afirmando que não dá contas de nenhum dos seus atos. Eis a pergunta: por que nós contendemos com Deus, dizendo que o Senhor não toma atitude? Oh Deus, toma uma atitude. Eu estou com lepra, eu estou sangrando, eu estou falido, mataram meus filhos, eu estou doente, eu vou morrer, o Senhor não faz nada. Deus, está uma confusão no meu trabalho, eu perdi o emprego, meu Deus, aconteceu um acidente grave na família, o Senhor não está vendo, o Senhor não está agindo. O que eu faço na minha vida? Aquele desespero de todo mundo, porque ninguém é melhor que ninguém. Aí Deus fala para Jó. Pelo contrário, verso 14, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Olha só, queridos, Deus fala de um modo, você não atenta. Deus fala de outro modo, você não atenta. Lembra que Deus usou até a mula para trancar Balaão, para poder falar com Balaão, porque Balaão, Deus falava de um modo, não entendia, falava de outro modo, não entendia. E Deus vai lá, usa um modo diferente, pega um animal para falar com o outro animal, né? Um animal racional, né? Que só tinha tempo para as coisas do mundo ali, estava querendo ali fazer a sua própria vontade. Mas então, irmãos, entenda isso, porque o livro de Jó, ele é muito profundo, ele é muito estudado até hoje por teólogos, por pastores, por todos os missionários. Por quê? Porque foi um sofrimento de um homem que você olha o começo da vida dele, a Bíblia começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo: Jó era um homem bom, era um homem justo, um homem correto, que se desviava do mal, ninguém achava coisa errada naquele homem. Ele era um homem que tinha um bom testemunho. E aí que entra, irmãos, a nossa parte. Você tem um bom testemunho. Quantos anos você está na palavra de Deus? Em quanto tempo que você está buscando a Deus? Falar em pecado, todos nós pecamos. Se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós tornamos a palavra de Deus mentirosa. Mas o que adianta, às vezes, a gente estar na presença de Deus, estar fazendo as coisas corretas, e vir aquela prova para você passar pelo processo e para ser aprovado, e você, mesmo conhecendo a palavra de Deus, você diz: ah, meu Deus, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Tem outros que não falam nada, entram numa caverna, entram numa depressão. Elias não falou nada, ele não discutiu com Deus, ele entrou na caverna e ficou lá. Aí Deus foi lá e falou de um modo com ele, falou através do terremoto, através do fogo, através do explosão, e falou num cicinho tranquilo e suave. Às vezes, não é que Deus fala baixo, às vezes é o tom de Deus que está falando com você, para que você não fale alto, para que Satanás não ouça aquilo que você está recebendo de Deus. Então ele fala de um modo, fala de dois modos, e aí você está achando que Deus te desamparou, que Deus te largou, que é o diabo que está agindo. Gente, muitas vezes não é o diabo que está agindo, não. É Deus que está fechando uma porta e a gente está teimando para abrir. Tanto que Jó entendeu isso no final, e ele disse: no eu vim, no eu voltarei. Depois de tanta contenda, depois de tanto luta espiritual, depois de tanto buscar a Deus, ele disse: aconteça o que acontecer, eu creio no Senhor, eu vou ficar no Senhor, eu e minha casa, como Josué, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Falou para a mulher dele, que a mulher dele também, sem entendimento, amava ele. Ele falou: amado, sou o teu Deus e morre, não tem mais jeito, o teu Deus se esqueceu da gente, né? Mas Deus já tinha falado de um modo, já tinha falado de dois modos. Aí entra o verso 15. Eu queria que você gravasse isso na tua Bíblia nessa data, para que você receba esse sonho ainda neste ano.
Jó 33, 15. Em nome de Jesus. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Uau! Como Deus é Deus, não tem outro igual. Você dormindo, calado, dormindo profundamente, Deus abre o teu entendimento espiritual, porque o espírito não dorme, o espírito não morre, a alma está adormecida, o teu eu que está descansando, porque Deus permitiu e deu a graça de nós podermos ter uma noite de descanso para vencermos o outro dia combatendo com o combate. Mas a Bíblia é clara, Deus também fala em sonhos e fala em visões noturnas. Muitas vezes, como pastor, nesses muitos anos, muitas pessoas tiveram alguns sonhos, e aqueles sonhos que eram aqueles sonhos incomodantes, que sonhou uma vez, aí ficou com aquilo o dia inteiro na cabeça, no dia, aí passou mais uns dias, sonhou de novo, aí sonhou de novo, ao ponto de se incomodar e chegar e falou: pastor, eu estou tendo uns sonhos que são constantes e eu não entendo isso, eu já até repreendi, né? Como você vai repreender um sonho de Deus? Não tem como, né? Mas a gente, na nossa humanidade, a gente está achando que é um sonho ruim, é algo que é do diabo que está vindo, mas é algo talvez que Deus está mostrando que vai te livrar daquela situação. É uma coisa que é inevitável, porque a Bíblia diz que tem coisas que são inevitáveis, que nós vamos ter que passar. O que você tiver que passar, meu irmão, você vai passar. Você vai passar pelo câncer, você vai passar pela todos os desafios que tivermos, mas nós vamos passar. Então nós precisamos ter esse entendimento. Agora, aqui prova que você dormindo, você tem entendimento através de sonho ou através de visão noturna. Correto? A Bíblia explica claramente isso aqui. Vamos voltar aqui em Daniel. Olha como Deus falou com Daniel, e foi muito sério, porque ele precisava interpretar aquele sonho, porque senão ele também ia morrer, a sua família ia morrer. Tem coisas que precisam ser interpretadas por nós, entendidas por nós, para que nós não venhamos a fracassar. Entendermos? Olha lá, verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora, o que está na luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Agora ele está agradecendo a Deus, porque ele diz assim: eu não vou mais morrer, minha família não vai mais morrer. Deus, obrigado, porque o Senhor me deu um entendimento, sabedoria e poder para resolver a questão. Eles não vão passar mais fome, eles não vão mais ser decapitados, eles não vão mais passar por aquela tristeza. Acabou, porque Deus trouxe a sabedoria, Deus trouxe do céu uma solução, a interpretação daquilo que ninguém na terra podia fazer. Não existem situações que nem seu pai, nem sua mãe, nem você mesmo consegue fazer e realizar?
que é a parte de Deus, as impossibilidades dos homens, mas para Deus não tem impossibilidade nenhuma. A única coisa que a Bíblia fala de Deus é que Deus ele não pode mentir, né? Porque se Deus mentisse, então a Bíblia estaria toda errada. Mas então Ele comanda tudo, faz tudo. E se você está vivendo agora um problema grande, receba essa profecia do alto céu sobre a tua vida e ore como Daniel orou, porque eu estou profetizando para você através da palavra, através do Espírito Santo. Mas você agora precisa orar e buscar a Deus. Falar: Senhor, até agora eu não entendi, mas então me revela um sonho. Se eu não sou capaz de entender quando eu estou descansado, de olhos abertos, tomado banho, com perfume, com a barriga cheia, se eu não sou capaz de entender isso, de entender a tua resposta, de resolver essa questão, então me fala um sonho, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me dá uma visão. E foi isso que Daniel fez. Daniel simplesmente adorou a Deus, jejuou, ajoelhou, buscou, e o dele não foi um sonho, foi uma visão noturna. É como você fecha os olhos e vê um filme passando. Sabe quando você lembra, tem alguma lembrança do teu passado, da tua infância? Aparece alguma coisa que dá um clique que você lembra. Aí você fecha os olhos, você lembra toda a história. Nossa, eu tinha até me esquecido disso, né? Então, isso dá para a gente trazer até como exemplo para a pregação dessa noite. Eu até tinha me esquecido do que eu era antigamente, do que eu sou hoje. Eu até tinha me esquecido de tanta coisa que Deus já fez na minha vida e que eu já recebi de Deus. Eu até tinha me esquecido. E agora eu estou aqui de novo, achando que Deus me largou. E qual que era o sonho? Ele sonhou com uma estátua gigantesca, aonde a cabeça da estátua era de ouro, os braços e o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés metade ferro e metade bronze. Aí, quando Daniel chegou diante da Nabucodonosor, porque ele queria matar todos, ele disse para Daniel: me revela o meu sonho primeiro. Aí o bicho pega, né? Porque não era só para dar uma resposta do sonho. Me revela o que eu sonhei. Aí Daniel revelou a imagem. Agora, você quer a resposta? Vai vir uma pedra, porque Jesus é a pedra fundamental. Aí que vem a cristologia. E essa pedra vai bater no pé, aonde o pé é de metade de barro e metade de ferro, e vai ser destruído todo o reinado. A cabeça de ouro vai ser um reinado depois de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata, um outro reinado vai ser destruído. As pernas de ferro vão ser destruídas no outro reinado. Mas vai vir um reinado que vai ser uma pedra, que vai ser lançada e vai ferir os pés dessa estátua. Onde está isso, pastor? Vamos aqui, Daniel capítulo 2, verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de parte de ferro e de parte de barro. Vocês sabem por quê? Porque se só fosse no barro, a estátua não ia suportar. Então tinha ferro e tinha barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Jesus não precisou de mãos humanas para vir aqui, para derrubar os gigantes, para cortar o reinado do mal que estava nos aprisionando.
ele diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi, muito importante aqui, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras do estio, e o vento os levou. Deles não serviram mais vestígios. Jesus está voltando. Se nós não buscarmos a Deus em primeiro lugar, se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar, e a nós mesmos, nosso semelhante, em segundo lugar, nós vamos perecer. Porque parece que a igreja não está entendendo mais nada. As igrejas hoje estão sendo pintadas de preto, as pessoas trocam a igreja por show da Ana Castela, né? Troca a igreja de culto por comer uma pizza, troca a igreja por causa que estou cansadinho, troca a igreja porque essa semana eu tive uma semana ruim. Isso é muito dodói, entendeu? A pedra foi cortada, foi lançada, Deus já derrubou tudo, já destronou tudo para nós. Agora, se você não quer entender nem dormindo, aí você me pergunta, meu irmão. Você sabe que tem gente que morre dormindo, né? E se você morrer dormindo? Você já parou para pensar nisso? Pastor, você está me assustando. Não, é pura realidade. Se você estiver na prática do pecado e morrer dormindo, vai. Então, durma com Deus, acorde com Deus. Como que eu vou dormir com Deus? Você não pode deixar de fazer uma oração antes de dormir. Você não pode sair da tua casa, de colocar os pés para fora da tua casa nesse mundo sem estar coberto, blindado pelo poder de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é a causa que nós vamos sermos consumidos. Então é assim, irmãos, daqui até o nosso último respiro, é de dia e de noite, é de dia e é de noite. Se você buscar a Deus de dia, de manhã e de noite, então você vai estar sempre com a revelação atualizada. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. O GPS, muitas vezes, você digita lá e você é guiado por ele. Então esse GPS, ele vai sempre estar atualizado, em nome de Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que estão achando que são crentes, estão achando que estão em Cristo, estão achando que vão morar no céu, mas estão desatualizados. Vão chegar no céu, aí vão bater na porta, aí Jesus vai abrir a porta e falar assim: quem que é você? Uai, eu sou o pastor lá, o pastor André, 24 anos lá de ministério, pregando Jesus, expulsando demônio, fazendo casamento, batismo. E ele vai olhar para mim e vai falar assim: eu não te conheço. Puxa, que decepção. Então, que não seja decepção para você os problemas da vida, porque problemas na vida todo mundo passa. Que esses problemas da vida sejam para você trampolim, oportunidades para você buscar a Deus, para que passe tudo logo, tudo passa rápido, e para que nós estejamos com o Cordeiro de Deus, com aquele que é a pedra fundamental, que é a rocha eterna da nossa salvação. Por isso, qual é a questão principal hoje que você precisa? Se você fosse ser chamado hoje, é claro que é só uma suposição, mas se você fosse chamado hoje, como Ezequias foi chamado, o que você falaria para Deus hoje? Deus chegasse e falasse assim: hoje é teu dia, meu filho. O GPS está atualizado, mas chegou a tua hora, chegou o momento. Você bem sabe que tudo tem o seu tempo,
tem o seu propósito, e agora você vai ter que despedir. O que você faria se fosse hoje o último dia de vida? Se hoje fosse o último dia que você fosse dormir? Porque depois nós nunca mais dormiremos. O Espírito viverá eternamente. Então ouça o que a palavra de Deus está dizendo nesse dia. Ainda com poucas pessoas hoje no domingo aqui, talvez com poucas pessoas na live, nem sei. Mas se nós estamos aqui, irmãos, é porque nós somos ovelhas do Senhor. Essa palavra muitas vezes, na nossa consciência, a gente pensa assim: mas não é para mim. Mas pode ser essa semana que vem. Pode ser daqui a um ano. Pode ser no próximo inverno. Entendeu? Aí você vai se lembrar. Por isso que Deus fala assim: traz à memória aquilo que te dá esperança. Aí você vai lembrar: meu Deus, estou todo arrepiado aqui, agora eu estou lembrando. Deus falou no sonho. Deus me deu aquele sonho, me interpretou. Deus me deu aquela visão, eu via claramente. Como que eu não resolvi aquela questão? Por que eu não tomei atitude? Jó tomou atitude. Ainda falando todas essas besteiras, ele falou: o meu Redentor vive. E no final, ele estava comigo. Ele vai me socorrer. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra hoje muito forte, muito poderosa no seu coração. E ligarmos na terra como igreja, porque Deus liga nos céus. Você que precisa tomar uma decisão, ou várias decisões que sejam importantíssimas na sua vida. Tem atitudes, irmãos, que muitas vezes nós não tomamos, porque são tão sérias, que pode afetar muitas coisas, pode mudar a tua vida por completo. Uma única atitude. Então, nessa noite, dia 24 de novembro do ano de 2024, dia 24 do ano de 2024, que nesta noite nós possamos orar a Deus e pedirmos para Deus em sonho o que nós precisamos fazer para resolver tal e tal assunto. Me dá uma visão, meu Pai, para mim resolver sobre isso e sobre isso. Porque se nós não somos capazes, e se nós temos a humildade de reconhecermos que nós não somos capazes mesmo de resolver os nossos próprios problemas, então que Deus tenha misericórdia de nós e aproveite a oportunidade que eu não estou falando, que eu não estou andando, que eu não estou comendo, que eu não estou conversando, a oportunidade ideal para Ele abrir o meu entendimento e trazer o sonho, trazer a resposta para mim. Agora, pede e recebe. Agora, no outro versículo que fala: pedes e não recebes, porque pedes mal. Então, todo aquele que pedir, vai achar. Todo aquele que buscar, vai encontrar. Então, que nesta noite nós possamos orar agora, unindo a nossa fé. Eu queria que você que está participando conosco fechasse os seus olhos. Você que tem decisões para tomar, talvez familiares, financeiras, emocionais, que vão mexer com a estrutura da tua vida, e você não sabe exatamente o que fazer. Você está impossibilitado com as tuas mãos. Você tem até talvez alguns projetos, alguns planos, mas tudo é duvidoso dentro do teu coração. Então eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que hoje como igreja
aquilo que ligamos na terra seja ligado nos céus. Que o Senhor nos visite, Pai, em sonhos ou em visão noturna, mas fale conosco, Pai. Dá resposta, Pai, às causas impossíveis dos homens, que nós possamos acordar como Daniel acordou, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Deus dos pais dele, te glorificando, dizendo que o Senhor é tudo, o Senhor dá poder, o Senhor estabelece reis, tira reis, exalta, abate, engrandece, faz e acontece, porque tu és o Deus de toda impossibilidade humana. Por isso, Senhor, humildemente nós oramos, crendo com todo o nosso coração que o Deus que nós servimos também se movimenta em nós quando nós estamos totalmente paralisados. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa infinita misericórdia, essa graça também de termos essa oportunidade de recebermos uma revelação que pode mudar a nossa história, ainda estando dormindo, tendo uma visão. Basta um sopro teu, basta um abrir e piscar de olhos, e a bênção vem, a resposta chega. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que aquilo que você está buscando no Senhor, você vai encontrar. Se você ainda não buscou em sonhos, se você ainda não buscou em visões, você vai buscar, pois a própria palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, toca os nossos corações, tira os corações de pedra, Pai, e coloca corações de carne, que nós tenhamos motivos, desejos, gratidão, vontade de buscarmos a Tua presença, de estarmos em Ti em oração, porque tudo que podemos fazer, estando nessa terra, e a nossa arma é a nossa oração para Ti. E há poder na oração de um justo, o qual Jesus justificou na cruz do Calvário, com seu precioso sangue. Por isso, nessa hora, eu já declaro e profetizo, que aqui, nas lives, em nome de Jesus, muitos receberão o toque do Senhor. Peça e você vai receber. Clame e o Senhor vai te anunciar coisas ocultas que você ainda não sabe e precisa ser revelada, para que a tua vida dê continuidade. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite especial. Especial. Eu poderia falar assim para vocês: sonhem com Deus. Não. Sonhe os sonhos de Deus. Se permita Ele colocar dentro de você o propósito, como realizar, como fazer. Ele avisa todos os filhos antes do perigo, antes do pecado. Ele nunca nos desampara, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, em nome de Jesus, e até quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir.